Olá, eu me chamo Matheus e eu vim resolver o exercício 1, item A, da atividade proposta, onde ele me dá a seguinte integral e pede que eu a calcule. Bem, o meu primeiro objetivo vai ser realizar uma mudança de variável por meio do método de integração por substituição simples. Por quê? Eu posso observar que eu tenho duas composições de funções aqui. Logo, eu sei que eu tenho aqui x, que quando eu realizo uma composição aqui, eu tenho x ao quadrado menos 1, e tenho e elevado a x, que fica e elevado a x ao quadrado menos 1. Dessa forma, eu vou pegar o x ao quadrado menos 1 e definir ele por uma outra variável. Nesse caso, eu usei o u. Então, u é igual a x ao quadrado menos 1. Eu sei que a derivada de u é igual a 2x, pela regra do tombo. 2x elevado a 1. Fica 2x. E o que o du é igual a 2x dx. Dessa forma, voltando à minha integral dada, eu posso observar aqui que eu tenho o termo x e tenho o termo dx, muito semelhante a esse que eu tenho aqui na derivada do u. Logo, eu posso... Só fica me faltando esse 2. E se eu observar aqui, se eu multiplico isso aqui por 2 elevado a 2 sobre 2, eu sei que eu não estou mudando o que eu tenho aqui, porque 2 sobre 2 é igual a 1. Logo, eu tenho exatamente isso aqui. Integral dessa função aqui, onde eu tenho estou repetindo aqui, e elevado a x ao quadrado menos 1 vezes o 2 daqui, vezes x, vezes dx, sobre esse 2 aqui. Eu sei que e elevado a x ao quadrado menos 1 é igual... Perdão, eu sei que x ao quadrado menos 1 é u, e que du é igual a 2x vezes dx. Logo, eu posso começar com a minha mudança de variável. Bem, aqui eu posso observar que eu passei a ter e elevado a u vezes du sobre 2. Como vocês podem observar aqui. U aqui em cima e o meu du aqui. Só que eu preciso fazer uma verificação desses valores aqui na integral, do intervalo que eu estou trabalhando. Como eu faço isso? Eu pego os valores que estavam sendo usados na função, na integral, quando ela usava o x, e aplico eles aqui nessa parte do u e vejo o valor de u. Logo, u igual, quando era 0, u elevado ao quadrado menos 1 é igual a menos 1. E u igual a menos 2 ao quadrado menos 1, como pode observar aqui, menos 2, é igual a 3. Logo, esses valores vão vir aqui para o intervalo da minha integral. Tá? Bem, eu sei que eu tenho uma constante aqui que está dividindo por 2, que é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 2, certo? Então eu dei uma segregada aqui nesse 1 sobre 2, dessa parte é elevado a u vezes du. Eu sei que eu posso mover esse 1 meio para fora, como eu movi aqui, e fico dentro da minha integral é elevado a u vezes du. Bem, qual a derivada, a função primitiva que a derivada é igual a e elevado a u? É o próprio e elevado a u, né? Então eu posso vir aqui com 1 meio, repetir aqui o meu 1 meio, vezes e elevado ao valor de cima aqui da minha integral, menos 1, menos e elevado ao valor de baixo da minha integral, 3. Isso aqui é basicamente o teorema fundamental do cálculo. Dessa forma, eu posso concluir que a integral dada no início do exercício, como a gente pode voltar aqui, é exatamente igual a e elevado a menos 1 menos e elevado a 3 sobre 2. Agora, como é o item B da mesma questão 1, ele me dá a seguinte integral. Vou fazer o cálculo dela da mesma forma que eu fiz no item A. Vou fazer uma mudança de variável pelo método de integração por substituição simples e, posteriormente, vou aplicar o teorema fundamental do cálculo para calcular a integral. Tá? Então, o primeiro passo que eu tenho aqui é fazer uma mudança de variável. Como a gente pode ver, eu tenho aqui uma composição de função, o x e o ln de x. Tá? Então, eu sei que a minha variável u vai ser basicamente o ln de x. E que a minha derivada de ln de x é 1 sobre x. Logo, du é igual a dx sobre x. Voltando aqui em cima, eu posso dizer o seguinte, que a integral de ln de x vezes dx sobre x. Só dei uma segregada aqui do x para baixo do dx para que eu possa ficar semelhantes aqui e visualizar. Dessa forma, eu sei que a ln de x é u, como eu fiz a mudança aqui de variável, e que o dx sobre x é igual a du. Então, eu chego aqui. Realizando já a mudança de variável, eu preciso definir os novos extremos aqui do meu intervalo. Logo, eu pego os valores que estão na minha integral dada, 3 aqui em cima e 1, e aplico aqui para calcular. Então, vejo que u é igual a ln de 3 e u igual a ln de 0, que é igual a 0. Tá? Então, aqui eu já coloquei ln de 3 e ln de 0. Agora, vindo aqui e fazendo o cálculo da integral a partir do teorema fundamental do cálculo, eu tenho que a integral dessa função, nesse intervalo, ln de 0 e ln de 3, é igual à própria integral, só mudei aqui o ln de 0 para 0, e sei que a função, que a derivada dela dá u, é u ao quadrado sobre 2, tá? Como a gente pode observar aqui. Dessa forma, eu posso pegar os valores que estão no intervalo e aplicar aqui a partir do teorema fundamental do cálculo. Então fica logaritmo natural de 3 ao quadrado sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2. São os valores do meu intervalo. Isso aqui fica ln de 3 ao quadrado sobre 2 menos 0 sobre 2. 0 sobre 2 é 0. Então, a minha integral dada no início do exercício é igual a ln de 3 ao quadrado sobre 2.
Bem, no exercício 2, ele me informa que o produto interno de FG no intervalo AB é o produto interno de FG, que é igual à integral nos limites de A até B da f de x vezes g de x dx. F e g são ortogonais se esse produto interno é igual a zero. Então ele pede para mostrar que f e g são ortogonais no intervalo 0 e π, sendo f de x igual a seno ao quadrado de x e g de x igual a cosseno ao cubo de x. Eu tenho aqui que... vamos lá. A minha integral de f de x, g de x dx, nos limites de integração 0 e π, é igual a f de x seno ao quadrado de x vezes o cosseno ao cubo de x dx. Pela identidade trigonométrica, eu sei que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. E aqui eu repito o vezes cosseno ao cubo de x dx. Logo, multiplicando cosseno ao cubo de x por 1, eu tenho cosseno ao cubo de x menos cosseno a quinta de x dx. Seguindo aqui, eu tenho que isso é igual a integral indo de 0 a π do cosseno ao cubo dx, cosseno ao cubo de x dx, menos a integral indo de 0 a π de cosseno a quinta de x dx. Bem, aqui eu vou dar uma segregada e vou calcular esse primeiro pedaço, depois eu calculo esse segundo pedaço. Começando aqui, eu tenho que a integral de 0 a π de cosseno ao cubo de x dx é igual à integral de 0 a π de cosseno de x vezes o cosseno ao quadrado de x dx. Pela identidade trigonométrica, eu sei que isso aqui é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Dessa forma, eu posso dizer o seguinte, que isso é igual ao cosseno de x, a integral de 0 a π de cosseno de x, menos o cosseno de x, basicamente eu multipliquei aqui, esse é o cosseno de x, menos o cosseno de x vezes seno ao quadrado de x dx. Tá? Seguindo, eu tenho o seguinte, que disso aqui eu tenho o seguinte, aplicando o teorema fundamental do cálculo, eu sei que a derivada da função seno me dá o cosseno. Logo, usando aqui os intervalos, os limites que eu tenho aqui para intervalo, eu tenho que seno de π menos seno de zero, para essa função aqui, para a integral dessa função aqui, menos essa função aqui. Como eu coloquei aqui na minha observação, a derivada de seno ao cubo de x sobre 3 é cosseno de x vezes seno ao quadrado de x, podendo ser realizada pela regra da cadeia. Logo, eu posso concluir que a derivada dessa função aqui, ela me dá exatamente essa função aqui. Então fica seno ao cubo de π, aqui, menos seno ao cubo de zero, sobre 3. E sobre 3 aqui também. Isso aqui, seno de π é zero, seno de zero é zero, seno de π é zero, ao cubo dá zero, seno de zero é zero, ao cubo dá zero. Isso aqui me deu zero. Seguindo... agora eu vou continuar com a segunda parte, que era essa aqui. A integral de 0 a π de cosseno a quinta de x dx. Eu tenho o seguinte, que isso é a mesma coisa que cosseno ao quadrado vezes cosseno ao cubo, que dá cosseno a quinta. Pela identidade trigonométrica, eu tenho que cosseno ao quadrado é igual a 1 menos seno ao quadrado de x vezes o cosseno ao cubo de x. Multiplicando, eu tenho cosseno ao cubo de x menos seno ao quadrado de x vezes o cosseno ao cubo de x dx. Tá? Eu sei aqui que essa função, essa integral que já foi calculada, foi o que a gente acabou de encontrar aqui. Ela é semelhante e dá zero. Então eu posso alterar aqui e já colocar o valor para ser zero. Menos essa parte daqui, que é a integral de 0 a π de seno ao quadrado de x cosseno ao cubo de x dx. Bem, eu fico aqui com menos a integral de 0 a π, aí eu reorganizei aqui, coloquei o cosseno para frente, cosseno ao cubo de x, seno ao quadrado de x dx. Eu tenho, pelo que eu posso visualizar aqui, eu sei que cosseno ao cubo é cosseno vezes cosseno ao quadrado. Então eu faço aqui no cosseno ao quadrado a identidade trigonométrica. Repito aqui o cosseno de x, vezes pela identidade trigonométrica, 1 menos seno ao quadrado de x, vezes o seno ao quadrado de x dx. Tá? Multiplico isso por isso, dá cosseno de x vezes seno ao quadrado de x, menos cosseno vezes esse seno ao quadrado aqui, vezes o seno ao quadrado. Vai dar cosseno de x, seno à quarta de x. Eu tenho que isso aqui já foi calculado, tá? Ela foi calculada aqui atrás. Deixa eu só encontrar. Pronto. Aqui, ó. Eu encontrei o valor disso aqui, como a gente pode ver, e deu zero. Zero menos zero, zero. Essa parte aqui. Logo, eu sei que isso aqui é zero. Então, eu vou ficar só com essa parte que resta aqui. Eu tenho menos aqui, fica positivo. Integral de 0 a π de cosseno de x seno a quarta de x dx. Bem, aí eu tenho essa observação aqui, ó. A derivada de seno a quinta de x sobre 5 é cosseno de x seno a quarta de x. Então, podendo ser encontrada pela regra da cadeia. Então, eu posso concluir que a função cuja a derivada dela é cosseno de x seno a quarta de x é seno a quinta de x, seno a quinta de x sobre 5. Logo, usando o teorema fundamental do cálculo, eu altero aqui os valores do meu intervalo da minha integral e coloco o π aqui menos o zero aqui. Seno a quinta de π sobre 5 menos seno a quinta de zero sobre 5. Seno de π é zero, dá zero. Seno de zero é zero. 0 menos 0 é igual a 5. Logo, eu posso concluir que esse produto interno de FG é igual a zero, porque FG são funções ortogonais no intervalo de 0 a π.